Olá, meu amado, tudo bem com você? Glória a Deus, mais uma vez aqui, juntos, podendo meditar numa palavra de Deus para as nossas vidas. Hoje nós vamos com o nosso devocional do dia 28 de abril de 2020. Olha só, né? Estamos aí no final do mês de abril já, né? Já vislumbrando aí o final dessa quarentena, né? Tá uma dificuldade, uma luta, né? Mas graças a Deus estamos vencendo em nome de Jesus. Jesus, ele falou assim, tende paz, tende paz, né? Ele fala assim que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? João capítulo 16, versículo 33 diz isso. Então, queridos, é normal termos aflições e lutas no mundo, né? E essa aí está chegando no final já, graças a Deus. E você que está nos acompanhando, eu quero compartilhar com você, né, esse devocional de hoje. E o título desse devocional, ele fala assim, do jeito certo. É isso mesmo, do jeito certo. Tudo tem um jeito certo, não é isso? Então, é isso que nós vamos meditar hoje. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia comigo, você está me acompanhando, você tem a sua Bíblia, é importante que você confira aí na sua Bíblia o texto que nós vamos ler, está em 2 Samuel, 2 Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 1. Vamos dar uma olhada? Eu vou abrir a minha Bíblia aqui, quero convidar você para abrir a sua aí, para você conferir, para você ver se está de acordo aí com aquilo que está na palavra de Deus, amém? Importante isso, nós falarmos da palavra. Bom, o subtítulo aqui na minha Bíblia, de 1 Samuel capítulo 15, fala que, perdão, eu acho que eu falei uma coisa e abri outra aqui, perdão, irmãos. É 1 Samuel capítulo 6, né? Ismael. Isso. 1 Samuel, capítulo 6. Glória a Deus. É isso mesmo? Vamos conferir? É isso aí. Ah, queridos, perdão. 2 Samuel, por isso que não está batendo aí. É 2 Samuel, capítulo 6. Aí não vai bater mesmo, né, amado? A idade está chegando, glória a Deus, aleluia. 2 Samuel, capítulo 6. Agora sim. Você viu como é importante a gente conferir? Por isso que é importante pegar a palavra, pegar a Bíblia, abrir aí e acompanhar a leitura. Glória a Deus, faça isso. O título é assim, Davi traz a arca para Jerusalém. Diz assim, e tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Glória a Deus, né? Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas e com saltérios e com tamboris e pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender.
né? A tradução diz que os bois tropeçaram, né? Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência. Morreu ali junto à arca de Deus. A tradução diz que Deus fulminou Uzá. Olha só. E Davi se contristou, entristeceu, porque o Senhor abrira ruptura em Uzá. E chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Olha só. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. Até aí, queridos. Glória a Deus, né? Texto tremendo, glorioso, né? Como eu sempre digo, não vai dar tempo de a gente discorrer todo, né, o contexto aqui, mas só para a gente entender, Davi queria trazer a arca de Deus para Jerusalém. Por quê? Porque ela não estava em Jerusalém, ela estava lá na casa de Abinadab. 20 anos ficou lá, né? Lá e por quê? Porque o povo de Israel tinha perdido, né, uma batalha contra os filisteus antes mesmo de Saul, né? Ainda na época do sacerdote Eli, e aí, né, o povo estava em pecado, em rebeldia, em idolatria, né? E o que aconteceu? Pegaram a arca, os filhos de Eli pegaram a arca e levaram para o meio da batalha, achando que isso seria um amuleto, seria alguma coisa que ia livrá-los, né, da batalha ali, da derrota. Mas eles acabaram sendo derrotados, os filisteus pegaram a arca e levaram embora. Olha só. Só que a arca foi colocada no templo do rei, do deus dos filisteus, né, Dagon. E aí, só que causou problema. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, né? A arca, o deus deles, o deus Dagon, caiu, quebrou aquela estátua lá diante da arca. Então começou a aparecer úlcera em todo o povo. Eles perceberam que o problema era a arca, uma maldição que estava vindo sobre eles. Então eles mandaram a arca embora, né? Colocaram num carro novo, bois, né? Novos, tal, um carro novo, com a arca em cima, e mandaram embora. Foi parar na casa de Abinadab. E Abinadab recebeu, foi abençoado grandemente todo esse período, né? Uzá e Aiô, seus filhos, cuidavam ali, não sei se a Bíblia não fala muito, né? Mas com certeza eles acabaram ficando tão assim íntimo, acostumado com aquilo, que acabaram ficando irreverentes quanto a santidade de Deus ali, a arca, o que representava a arca. Tanto que quando eles estavam levando da primeira vez, os bois tropeçaram, Uzá estava do lado, né, a arca acho que ia meio que cair daquela carroça, ele colocou a mão para segurar e ele morreu ali. Deus o fulminou naquele lugar, né, pela sua irreverência. Olha só, queridos. Então nós precisamos tomar muito cuidado com a irreverência, né, com o costume, com aquilo que nós já... não, Deus é santo,
Né? É importante nós entendermos isso. Né? Bom, e aí dentro desse contexto aqui, Davi vê isso, se entristece, desiste de levar a arca. Como que eu vou levar a arca? Né? E manda a arca para a casa de Obed-edom. 3 meses ficou na casa de Obed-edom, Obed-edom só prosperou, só bênção na vida dele. E falaram para Davi, Davi, Obed-edom está sendo grandemente abençoado, só prospera porque a arca está lá. Então Davi falou, não, vamos buscar a arca. Aí sim, aí ele fez da forma certa, da maneira certa. Levou os levitas, né? Levou aqueles que verdadeiramente já estavam imbuídos por Deus, né? Desse ministério de carregar a arca. E aí sim, trouxeram a arca, né? Glória a Deus. Aí com muita alegria, com muito louvor, com muita adoração, né? Músicas, danças, uma alegria só nós vemos aqui na leitura de hoje. Tremenda essa passagem, né, irmão? Glória a Deus. Mas eu quero falar um pouco sobre esse devocional aqui que fala sobre isso e chama a atenção para alguns pontos, né? Quais, pastor? Vou falar para você aqui rapidinho, querido. Nosso tempo está voando aqui, né? Do jeito certo. Tudo tem um jeito certo. Nós vimos aqui, né? Estavam levando a arca do jeito errado, de forma errada. Aí sim, voltaram, né? Davi foi lá, com certeza foi buscar, né? E aí entendeu que tinha o jeito certo de ser feito. O versículo em destaque é: vou conseguir levar a arca do Senhor? Davi ficou, né, naquela interrogação após aquele acontecimento com Uzá. Ele falou: como que eu vou levar essa arca, né? Bom, ainda antes de Saul se tornar o primeiro rei de Israel, o povo saiu para guerrear contra os filisteus. Foram derrotados na primeira batalha e por isso resolveram levar a arca de Deus, que simbolizava a presença do Senhor, para a luta seguinte, supondo que esse talismã lhe daria a vitória sobre os inimigos. É o que nós estávamos falando. A lei do engano, né? Além dos israelitas perderem novamente, os filisteus levaram a arca como troféu pela vitória e a colocaram como oferenda na casa do seu deus Dagon. Entretanto, na presença da arca de Deus entre os filisteus, causou-lhes tantos aborrecimentos, né, que resolveram enviá-la de volta para o território de Israel. Assim, a arca acabou ficando na casa de Abinadab, em Kiriat Jearim, por um período de 20 anos. Olha só. Depois que Davi se tornou rei sobre toda a nação de Israel, decidiu levar a arca de volta para Jerusalém, onde prepararam uma tenda especial para ela, né? Só que, mais uma vez, o plano não funcionou como esperado. A arca tinha sido colocada em um carro de bois e seguia escoltada por 2 filhos de Abinadab. No entanto, acontece uma nova tragédia e, para grande desgosto de Davi, a arca mais uma vez ficou parada, longe de Jerusalém. Ao cabo de 3 meses, o rei resolveu fazer nova tentativa, mas desta vez tomou cuidado de encarregar os levitas de levá-la, como determinado pelo Senhor na época da confecção da arca, né? Quando Moisés confeccionou a arca, já havia essa lei, que eram os levitas que carregariam a arca. Não realizar a obra de Deus corretamente pode trazer inúmeras consequências ruins, inclusive morte, em casos extremos. É o que aconteceu aqui, querido. Olha só. Então, não realizar a obra de Deus, as coisas de uma forma correta, é um risco. Hoje a gente vê as coisas sendo feitas de qualquer forma, de qualquer maneira aí, querido. Mas é um risco, é um perigo, tá? Olha, as pessoas brincam hoje com as coisas de Deus e precisavam levar mais a sério, querido. Porque a palavra de Deus fala assim que horrível coisa, ou horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nosso Deus é um fogo consumidor, querido. É o Deus todo-poderoso, tá? Então, nós não podemos brincar, não podemos fazer as coisas de qualquer maneira, de qualquer forma. Tem o jeito certo. Glória a Deus. A Bíblia contém os
princípios de Deus para a nossa vida, tá? E mesmo que alguns pareçam incompreensíveis ou ultrapassados, faremos bem em observá-los. Glória a Deus. Às vezes a gente olha na Bíblia, olha na palavra, ouve, né, algum pregador, algum ministro falando alguma coisa e fala, nossa, parece inadequado, parece ultrapassado, mas se é a palavra de Deus, querido, se é Deus que está falando, nós precisamos prestar atenção, dar ouvidos, viu? Glória a Deus, tá? Faremos bem em observá-los, diz aqui, né? Não por medo do castigo, mas porque cremos que o seu plano e objetivos são perfeitos. O plano de Deus é perfeito, querido. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor se agrada em ver quando lhe obedecemos pela fé, convictos de que a sua vontade é a melhor para nós. Glória a Deus. Obediência e fé são a receita certa para ser bem-sucedido aos olhos de Deus. Glória a Deus. Então tem o jeito certo, querido. Tá? Tem a forma certa, tem a maneira certa. Tá? Então nós precisamos observar a forma e a maneira certa de fazer as coisas. Não podemos fazer as coisas de qualquer maneira, relaxadamente. A Bíblia diz assim, maldito o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. Tá? Nós precisamos entender isso. Deus tem nos chamado, querido, para fazermos as coisas certas, da maneira certa. Nós não somos certinhos, não somos infalíveis, não somos aqueles que sabem tudo, né? E não cometem erros. Não, não. Isso é um engano, né? Se eu estivesse falando isso aqui, eu seria um grandíssimo mentiroso, tá? Porque nós falhamos, erramos sim, somos homens, tá? Estamos sujeitos às nossas falhas aí, que não são poucas, né? Os nossos pecados, né? Nós vivemos falhando e pecando. Mas nós temos um Deus que enviou Jesus Cristo, o seu único Filho, para se entregar por amor a nós, para morrer naquela cruz do Calvário, derramar o seu sangue precioso para nos salvar, para nos justificar. Através desse sacrifício, nós podemos hoje nos arrepender, pedir perdão e nos aproximar de Deus. Ele abriu esse novo e vivo caminho para nós. Nós podemos entrar e a porta, querido, é Jesus, tá? Então tem a forma certa, tem a maneira certa. Tá? Eu quero chamar a sua atenção nesse dia, né? Neste vídeo, o Senhor está chamando a minha atenção, a sua atenção para fazer as coisas do jeito certo, né? Do jeito certo, da maneira certa. Tá? E como que eu vou saber, pastor, a maneira certa, o jeito certo? É buscando na palavra de Deus. Né? João 8,32 diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, né? A mesma passagem ali, versículo 36, verdadeiramente sereis livres, diz a palavra. Então, querido, nós precisamos buscar isso em Deus, buscar isso no Senhor, ouvir a sua palavra, crer que Ele é fiel, justo e verdadeiro, que Ele vai nos ensinar e nos mostrar o jeito certo de fazer as coisas. Eu queria orar com você, pedir para que Deus te abençoe, tá? Porque tem uma forma certa, uma maneira certa para tudo, querido. Tá? Nós falamos aqui de trazer a arca, de trazer a presença de Deus, de buscar a presença de Deus. Falamos um pouco sobre isso, mas temos também que observar que na nossa vida diária, no nosso dia a dia, tem também jeito certo de fazer as coisas. Nós precisamos fazer as coisas do jeito certo, porque o nosso Deus, querido, Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é poderoso, tá? E é o nosso Pai, o nosso amado, o nosso dono. Vamos orar? Pai, eu quero te louvar, eu quero te exaltar, eu quero te agradecer, Pai. Que oportunidade maravilhosa de podermos ouvir a Tua voz, que oportunidade de podermos aprendermos hoje, que podemos, Senhor, hoje, Pai, estarmos olhando para nós e ver se estamos verdadeiramente, Senhor, nos empenhando em fazer as coisas do jeito certo, Senhor. E sabemos que o jeito certo não é o jeito que eu penso, que eu acho, ou que o outro pensa, que o outro acha, não. É segundo a Sua palavra, que é a verdade.
verdade. E é isso que nós queremos receber de Ti, Senhor, a Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz, queremos que o Senhor nos direcione através do Teu Santo Espírito, nos mostrando a Tua boa, perfeita e agradável vontade, que para nós vai ser o melhor com toda certeza. Eu abençoo essa pessoa que está ouvindo, assistindo esse vídeo, Senhor. O Senhor o abençoe, o guarde, o livre, o proteja e dê saúde em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu querido, e até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Amém.